Sociedade Espírita Renovação. Meu nome é Mauri, eu sou diretor de comunicação da casa e vou conduzir os trabalhos desta noite. Vamos fazer uma prece como forma de harmonização e conexão com o Pai. Senhor, Pai de todos nós, Criador do Universo, Jesus Cristo, nosso Mestre, agradecemos a possibilidade de estarmos na Sociedade Espírita Renovação nesta noite. Temos a pedir a tua proteção de amor, permitindo que os amigos espirituais, orientadores desta casa e deste trabalho, que estejam entre nós, que tudo ocorra de acordo com os teus desígnios de amor, e te pedimos, Senhor, as bênçãos também a todos nós, encarnados e desencarnados, que aqui comparecem, muitos de nós em aflição, em dor, em dificuldade, pedindo que o teu amor nos envolva sempre. Certos da tua bondade e da tua misericórdia, pedimos que permitas o início da atividade desta noite. Muito bem. As nossas atividades são focadas em atividades voltadas àqueles que acorrem à casa ou àqueles que necessitam. Nas terças-feiras temos a costura, que é o grupo Caritas, e logo após é feito o Evangelho no Lar. Então, as mulheres vêm, normalmente mulheres, mas de vez em quando, vem uma Mauri e outros que vêm aqui ver essa egrégora, ver o envolvimento das pessoas e sentir um clima de amor. Logo depois fazemos o Evangelho, daí cada um para a sua casa. Os grupos de estudo acontecem na terça-feira, nas quartas-feiras e nos sábados. Aqueles que tenham interesse em estudar na casa, fiquem à vontade de conversar conosco, e ali na livraria temos as fichas de inscrição. Ela é meramente um informativo para sabermos o nível de informação que a pessoa já tem, para melhor alocá-la em cada turma. No sábado agora estamos iniciando uma turma nova do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, tomo 1. Então, aqueles que queiram aproveitar o momento, aí está a oportunidade. No sábado ainda temos o plantão do passe. Então, das 17h30 às 18h30, uma equipe de companheiros da casa se prontificam a comparecer e oferecer a transmissão do passe e o diálogo fraterno. Se a pessoa, ao chegar, se ela precisar do diálogo fraterno, ela precisa nos informar para destacarmos um casal que vai fazer o atendimento. Na quarta-feira também é possível e a pessoa, ao chegar, nos informa, olha, gostaria de fazer a conversa fraterna, o diálogo fraterno. Ok? Muito bem. Nós estamos fazendo um seminário no próximo dia 22 de novembro, às 9 horas da manhã, é num sábado. E a Gláucia Marins vai ministrar o seguinte assunto: Relações Humanas no Centro Espírita. É um assunto bastante instigante, interessante, e convidamos a todos que queiram participar, quer sejam participantes da casa ou não. Aqueles que estejam interessados, o acesso é livre. Muito bem, então agora vamos iniciar a apresentação da nossa palestrante, Adriana Martins. É trabalhadora da SER, é palestrante e coordenadora de grupos de estudo. Atua ativamente na SER e é membro do Conselho Deliberativo da nossa casa. Profissionalmente, é professora universitária e advogada nas áreas da família e sucessões. Então, fique à vontade, está convidado a palco. Calma. Eu fui recomendada a falar bem pertinho. Só que eu falo muito alto, então eu posso, entendeu, incomodá-los um pouco. Enfim, vocês vão aqui, qualquer coisa, vocês vão me fazendo um sinal.
Pessoal, então muito boa noite a todos e todas. Muito bom estar aqui com vocês nesse momento de reflexão, de aprendizado, revendo corações, né? Que de vez em quando nós, nas nossas atribulações da vida, nós estamos cá e lá, mas é muito bom revê-los, muito bom. O nosso tema de hoje, que nós escolhemos, foi sobre uma lei. Uma lei? Uma lei. A lei do trabalho. Mas essa lei está onde, Adriana? Já que a gente trabalha com essa questão de lei, códigos, né? Então, essa lei do trabalho está contida nas leis morais. Nas leis morais que estão grafadas na nossa consciência. Essas leis morais pertencem a todo o manancial em que o nosso amigo incondicional de nossas vidas, o amigo Jesus, nos veio ensinar há mais de 2000 anos. E é no Livro dos Espíritos, o Cristianismo Redivivo, que vamos encontrar a partir do capítulo 3º do nosso livro, do Livro dos Espíritos, que é o livro de cabeceira, é o livro que tem que ficar do ladinho, não podemos deixar ele muito longe de nós, que vamos então dar sequência a essas reflexões que preparamos na noite de hoje. Então, eu só queria provocá-los no seguinte sentido. Numa passagem de Jesus, ele então havia combinado com Lázaro de visitá-lo na casa de suas irmãs, Marta e Maria. Jesus então compareceu pontualmente. E lá chegando, encontra um ambiente muito festivo para recebê-lo. Só que houve uma pequena situação. Marta, muito atarefada, ela corria de um lado, ela corria de outro, para poder promover ao visitante, aquele convidado especial, um banquete. Então ela preparava, ela lavava, ela limpava. Enquanto isso acontecia, então o trabalho de Marta, para deixar tudo muito bem harmonizado, Maria, sua irmã, ficou em silêncio, sentou-se perto de Jesus e deixou que os seus pensamentos a levassem a grandes reflexões. Jesus, então, conversando na sua oratória, explicava sobre as coisas de Deus. E num determinado momento, Marta fica muito ofendida. Chega para perto deles e diz: Senhor, olha isso aqui. Eu estou trabalhando desde cedo para deixar tudo nos conformes. E olha Maria, olha lá, sentadinha, sem fazer nada, só observando, só escutando o que o Senhor, está aqui hablando, falando, conversando. Jesus não perdia tempo. Mestre, que foi o único título que ele se permitiu aceitar enquanto esteve aqui na Terra, no seu grande apostolado, na sua mansuetude, nos deixou uma mensagem muito provocativa. Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. E aí nós ficamos pensando, eu pelo menos falei, puxa, Maria estava lá quietinha no canto dela, só ouvindo. E aí a gente pergunta para vocês, me ajudem a responder essa questão. Maria, escutando Jesus, se enebriando com as mensagens de Jesus, ela estava trabalhando? Sim, não, por que todavia? Eu estou ouvindo aqui, o pessoal está fazendo assim, o pessoal aí de casa, galera está fazendo assim. Pois é. Então, para a gente poder entender a dinâmica do trabalho e por que que no Livro dos Espíritos está lá, Lei do Trabalho. Então, a gente vai começar aqui as nossas reflexões, mas primeiro, e muitos de nós confundem trabalho com profissão. A pergunta, você trabalha em quê? Mauri, você trabalha em quê?
Economista, trabalha em banco. Olha, acertei, viu? Ó, economista. Marcos, você trabalha em quê? Ah, engenheiro. E por aí afora. Muitos de nós confundem o conceito trabalho com uma profissão. Ah, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer isso e aquilo. Então, será que o trabalho pode ser considerado uma profissão ou a profissão pode ser considerada um trabalho? Ah, Adriana, é a mesma coisa. Não é não. Não sou eu que estou dizendo não. Os espíritos já responderam para Kardec, porque Kardec também fez essa pergunta. Então, primeiro vamos entender o que significa uma profissão na nossa sociedade, né? No mundo de provas e expiações que estamos vivendo. Então, a profissão, ela, de uma forma ou de outra, vai requerer uma certa competência. Em alguns casos, uma competência especializada. Então, eu vou me especializar na parte tecnológica, eu vou me especializar em ser chefe de cozinha, né? Cozinhar, fazer aqueles pratos bonitos, eu vou me especializar em escrever livros e por aí por diante. Então, nós temos as profissões, que inclusive nós vamos obter informações, conhecimentos técnicos de ordem universitária, profissional, lá o que seja a nossa vocação. Por isso que fomos pesquisar no vocábulo profissional, né, profissão, que quer dizer em latim professio, ou seja, é uma ação ou efeito de professar, exercer um ofício, uma ciência, uma arte, é um emprego ou trabalho que alguém exerce pelo qual recebe uma remuneração. Mais um ponto para nós pensarmos de que o trabalho não significa restringir numa profissão que remunera. Então, eu vou me formar, né, em direito, a minha profissão, como advogada, para, no meu trabalho, receber a remuneração para o sustento da minha família. Está tudo certo. É um trabalho. Com relação à profissão que nós, então, o ofício que nós vamos, então, exercer. Mas, na verdade, avançando um pouco mais nesse conceito, indica a medida dos esforços feitos pelos seres humanos, uma realização de uma atividade produtiva. E aí agora vai entrar as leis morais. Por que que o trabalho está esculpido, está inserido nas leis morais? Então, nós temos aqui um endereço eletrônico, já que nós estamos numa sociedade tecnológica, brincadeira, tá, gente? Mas eu coloquei umas siglinhas aqui, m.a.t.r.c.d.s.p.i.l e ao final, JAC. O que significa esse www com todas essas letras? As leis morais. Olha lá. Então, a M significa, né? Então, já começamos. Então, começamos. A lei de adoração. Então, a lei de adoração é aquela lei natural, que a gente vai começar a entender o que é Deus, a sua justiça, ela compete, né, para nosso progresso moral, entendê-la, nós vamos conseguir nos adiantarmos espiritualmente. E tem uma das perguntas nessa lei que diz assim: o homem pode ser feliz aqui na Terra? Podemos ter uma felicidade relativa na Terra? E os espíritos respondem para Kardec: o homem só é infeliz quando se afasta das leis de Deus. Olha só que mensagem. Nós só somos infelizes quando nos afastamos das leis de Deus. E que leis são essas? As leis morais. E a próxima lei, que é o que nós vamos conversar hoje, é a lei do trabalho. Lei do trabalho. Então, é uma lei. E se nós formos contra essa lei, nós vamos ser o quê? Infelizes. Porque nós não vamos estar bem com a nossa consciência.
As outras leis, então, né, só para a gente poder fechar aqui, né, o raciocínio, então nós temos lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei da sociedade. O homem é eminentemente um ser social. Não podemos, né, encontrar a felicidade. Não, peraí, Adriana. Vou lá para o Monte Everest, não vou fazer mal para ninguém, hein? Eu vou aqui, olha, não vou falar mal de ninguém, não vou desejar mal, não vou matar, não vou roubar, mas eu vou viver sozinho. Opa, dá para ser feliz assim? Dá não. Lei do progresso. É a única fatalidade. Todos nós vamos progredir. A gente pode dar uma estacionada, assim. O carro ficar com o motor assim, meio que engatando assim, alguma coisa. Hein? Mas nós não vamos retroagir. O espírito não retroage na sua evolução. Deus nos criou para ser felizes. E é essa felicidade, o caminho da felicidade é se nós praticarmos as leis de Deus. São as leis morais que estão em nossa própria consciência. Lei do progresso, lei da igualdade, né? Lei da liberdade, justiça, amor e caridade. Essa eu vou repetir. Justiça, amor e caridade. Jaque, olha lá, finalizando. E lei da perfeição moral. Então, são essas as leis morais. E hoje nós vamos, então, só, sem a pretensão de esgotar o tema, mas só para, né, começarmos a pensar que o trabalho é uma lei. E é na pergunta 674 que os espíritos vão explicar a Kardec, e este, por fim, nos traz, né, esse manancial de conhecimento, de informação, de lucidez, para nós entendermos que o trabalho é da lei da natureza. Então, constitui uma necessidade de evolução. Então, a civilização obriga o homem a trabalhar. E será que a se realizar também? Nós, às vezes, escutamos muito isso. Meu Deus, vou ter que trabalhar, vou ter que acordar às 5 da manhã, vou ter que dar um duro danado. Olha aí a confusão de exercermos um ofício e desenvolvermos um trabalho que é concomitante a esse entendimento da lei de Deus. Então, na próxima pergunta, Kardec ele vai fundo nas suas interlocuções. E os espíritos continuam, então, a explicar, a nos fazer entender, na questão 675, que o espírito trabalha assim como o corpo. Opa! Então, peraí. O espírito trabalha assim como o corpo. Então, a gente pode entender que ao deixar o corpo físico, nós vamos continuar trabalhando. A Mauri pensa, se os espíritos ficarem descansando lá a vida inteira, o que seria de nós? Quem que ia nos ajudar? Quem que ia nos socorrer? Então, por isso que a mensagem de Jesus, meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Por isso que ele convoca os espíritos. Ele não convida assim, quer ir em casa tomar um café? Não fez esse tipo de convite, né? Um convite social. Ele fez uma convocação à alma. Ele fez uma convocação ao espírito imortal, o trabalho. Vem comigo, não só pescadores de peixes, mas Jesus nos convidou para ser pescadores de almas. Então, é através desse trabalho que nós vamos conseguir nos regenerar e regenerar o próximo. Quando a gente recebe um filho em nossos braços, quando a gente cuida dos nossos pais, quando a gente nos aproxima do próximo, da dor do próximo, é um trabalho? Nossa, e que trabalho! Então, os espíritos afirmam a Kardec nessa questão que, a meu ver, é a questão mais pontual para as nossas reflexões. O trabalho é toda a ocupação útil. Então, quando Maria estava lá absorvendo os ensinamentos de Jesus, ela estava trabalhando?
Sim ou não? Sim. E qual era o trabalho naquele momento dela? Era físico? Não, era intelectual e sentimental. É o trabalho moral de renovação. E aí, falando em renovação, falando da natureza do trabalho, que está em relação às suas necessidades, a gente vai para um outro, né, outro contraponto, a ociosidade. Bem dizer que quando a gente está muito cansado, a gente quer dar uma paradinha, né? Ah, vem férias aí, que beleza, vamos descansar, vamos ler um livro. Opa, por nós estarmos de férias, nós paramos de trabalhar? Não, porque a gente está trabalhando o quê? A mente. E o corpo, ele precisa descansar um pouquinho. Mas se a gente descansar muitão, muito, se a gente ficar a vida inteira sem fazer absolutamente nada, nem pensar, nem estudar, nem conversar, nem ajudar, nós caímos na ociosidade. E dizem os espíritos que a ociosidade seria um suplício para nós espíritos em evolução. E eu fico pensando, né? Como a gente no ditado popular, mas eu queria tanto ir pro, eu vou ser bem boazinho, que eu quero ir para o céu. Ficar tocando harpa, apesar de que tocar harpa é um trabalho, mas eu queria lá só ficar saboreando, né? Comendo uma uvazinha, né? Com as asinhas assim, só tranquilo, só vendo série, né? Gente, quero isso não. Eu acho que vocês também não vão querer, né? Nós vamos continuar trabalhando, porque esse trabalho é que vai fazer com que a lei do progresso, né, aconteça mais rápido. Quanto mais a gente trabalha, mais a gente se enobrece, mais a gente consegue conquistar, que é aquela conquista que o ladrão não vai nos levar, que as traças não vão corroer, que são as conquistas morais. Por isso que o trabalho é uma lei que está lá no capítulo das leis morais. E a gente aí também lembra, né? Como é que a gente reconhece o verdadeiro espírita? Nós vamos chegar lá, olha lá. Mas antes, vamos dar, inclusive, uma passadinha na questão 679. Do trabalho material, nós realmente vamos precisar descansar, porque o nosso corpo é o nosso instrumentinho, né? A gente lembra de Francisco de Assis, aquele instrumentinho, né? Que muitas das vezes lá os seus amigos, os seus confrades diziam assim: Francisco, descansa. E ele sempre trabalhando, ele sempre agilizando, mas tem horas que a gente precisa descansar. O corpo, ele vai perecendo. E com a experiência, com uma experiência, lá com seus 90 anos de experiência, a gente já não pode fazer coisas que fazia com 15 anos. É a realidade, é a lei da vida, e a lei que nós estamos aqui também, né, caminhando nesse sentido, né? Eu lembro do meu pai, que meu pai vai fazer 90 anos ano que vem. E ele tem um vigor, ele tem uma memória invejável. Ele decora todas as questões do livro dos Espíritos. Se perguntar, pai, qual é o capítulo do Evangelho? Ele vai falar. Ele, então, inclusive, até hoje, se bobear, joga frescobol com meu irmão na praia, né? Ele mora lá no Rio de Janeiro, mais propriamente dito, em Niterói. Então, ele tem uma atividade com quase 90 anos. Eu falei, pai, né, tomara que seja genético, isso eu queria ficar assim também. Mas ele fez por onde? Ele sempre teve uma vida muito saudável, sempre trabalhou na intelectualidade, espírita, faz palestras. Não é porque ele faz palestra que ele está com 90 anos bem, né? Que muitos espíritos podem não estar tão bem. Mas ele fez a tarefa de casa dele. E ele está caminhando, né? Nas suas missões, né? Nas suas missões. Mas o trabalho, quando ele é muito exagerado, há realmente a necessidade do corpo descansar. Mas isto não implica que a gente pare de trabalhar com a mente, né? Então, fazer o bem sem olhar a quem também é uma maneira de nós estarmos exercitando essa lei do trabalho. E, na verdade, Deus é justo, Deus é bom, Deus é misericordiosamente bom. E, na verdade, nós estamos aqui num processo de grande aprendizado. Então, muitas vezes, a gente olha para o lado e fala assim, puxa, meu vizinho ali quase não trabalha, nem vejo ele sair de casa. Ele fica lá vendo série, vendo televisão, tem carro novo na garagem, mora numa casa bonita, né? Tem um emprego bom, o chefe nem dá bronca nele, e eu aqui,
nossa, que sacrifício que eu faço para trabalhar. Na verdade, esse exercício da profissão, a gente tem esse lado. Mas a questão do trabalho, verdadeiramente, isso a gente pode mudar. Então, se a gente for pensar que todo trabalho é ocupação útil, será que nós podemos transformar o ambiente, que pode ser que não seja muito bom, em nossa sociedade, no nosso labor remunerativo, num outro ambiente? Vai depender de quem? Do outro ou de mim mesmo? Então, também é uma oportunidade de nós pensarmos. Né? E, claro, na sociedade, nós estamos vendo aí, já está aqui a chuva já vindo, né? Para refrescar um pouco a nossa atmosfera, mas nem sempre essa chuva é calma e branda. Muitas vezes ela causa transtornos com relação às enchentes, com relação à atmosfera e o ambiente que a gente vive na natureza. Vide as questões que aconteceu no interior do Paraná, né, no Rio Grande do Sul e em tantos outros lugares. Como que vai ser a utilidade do nosso trabalho? Ajudar a essas pessoas. Então, nós estamos inseridos nessa sociedade para utilizarmos a verdadeira caridade. Então, se a gente está inserido na sociedade para praticar a caridade, para ajudar, para movimentar, né, toda a lei do progresso, Kardec faz uma pergunta interessante na questão 682. Há limite para o trabalho? Há uma limitação para o trabalho? Não, eu vou trabalhar até 10 horas da noite. Terminou 10 horas da noite, pode alguém me pedir socorro? Que já era, já delimitei. Será? Qual é o limite do trabalho? Então, os espíritos respondem: o repouso serve para a reparação das forças do corpo e para dar mais liberdade à inteligência. Então, de novo, a gente volta naquela questão. A evolução espiritual não quer dizer que o repouso, nós estejamos repousando a mente e o coração. Nós estamos repousando o corpo, o físico. Muitas vezes nós precisamos, mas a intelectualidade não. Então, o limite do trabalho para o corpo físico, no aspecto material, é o das forças. Deus deixa livre o homem. E por que, que Deus deixa livre o homem? Porque as leis de Deus estão aonde? Estão estruturadas aonde? Na nossa própria consciência. E falando em consciência, nós temos aqui uma situação que também é uma lei, que é a lei do progresso, é a lei da evolução. Então, quando a gente pergunta como se reconhece o verdadeiro espírita, como se reconhece o verdadeiro cristão? Só pelo trabalho? Só pelas coisas que ele pratica? Como o reconhecer? Então, quando a gente entra nessa atmosfera da ética das virtudes, nós, as nossas escolhas, temos nossas escolhas. Fazer o bem, não fazer o bem, ou seja, não fazer o bem também é um mal. Então, eu posso desejar mal para uma pessoa, eu posso ser inimigo da outra, eu posso só fazer o que eu acho que está certo, eu posso fazer o meu limite, que é um limite egocêntrico. Eu penso em mim primeiro, depois eu penso em mim, depois eu penso em mim, talvez eu pense no outro. Então, nós estamos aqui exercendo o nosso livre-arbítrio. Deus não vai chegar e falar: não faça isso não. Por quê? Porque, na verdade, as suas leis estão gravadas na nossa consciência. Então, nós vamos saber fazer essas escolhas na medida que vamos entendendo que essa lei vai nos trazer a felicidade que todos nós almejamos. Todos nós almejamos ser felizes. E nós só seremos infelizes na medida que nós nos afastarmos dessas leis, que é o nosso código de ética. Então, nesses atos virtuosos, é preciso que o próprio agente, que o próprio sujeito inserido nesta sociedade, esteja numa determinada disposição, a vontade de fazer boas escolhas, e seguir livremente elas.
No Evangelho de Jesus, nós temos muitas coisas para a gente poder ainda relembrar. Eu digo relembrar porque ele teve há 2000 anos, nós esquecemos algumas coisinhas assim básicas, né? Esquecemos algumas coisas, né? De ajudar o próximo, de amar, de perdoar 70 vezes 7. Nós às vezes esquecemos um pouquinho essas lições. Mas ele prometeu aos discípulos de que ele não nos deixaria sozinhos, que ele enviaria um consolador prometido e queria estar conosco, dentro de nós. E aí surge, né, que por parábolas, inclusive, a grande mensagem do Cristo, o Consolador prometido. Então, ele traz essa esperança. E veio, então, o Espiritismo. Veio o Espiritismo não personificado, mas veio o Espiritismo que é a doutrina dos Espíritos para podermos entender melhor o que Jesus, naquela época, falava por parábolas. E uma delas, falando, né, como se reconhecer o verdadeiro espírita, é a parábola dos trabalhadores da última hora. Essa parábola é muito significativa pela proposta que viemos trazer para vocês hoje. Lei do trabalho, trabalhadores da última hora. Então, rapidamente, só para relembrar, eu sei que todos sabem, só para relembrar, para a gente poder trazer o gancho aqui para o que a gente quer desenvolver com vocês. Né? O Senhor, então, estava procurando trabalhadores para a sua vinha. Então, pediu para que os seus, né, empregados saíssem ali pelos arredores, pela redondeza, para procurar pessoas que quisessem vir trabalhar na sua vinha. E aí isso aconteceu. Na primeira hora foram chamados tantos trabalhadores. E eles, então, felizes pela oportunidade de trabalhar na vinha e terem a sua remuneração. Ao adiantar da hora, na metade do dia, foram convocados mais tantos trabalhadores. E ao final do dia, quase terminando o dia, o Senhor falou, vai mais adiante e veja se tem alguém por aí que queira vir trabalhar na vinha. E eles vieram, os trabalhadores da última hora. E eles, então, esses trabalhadores da última hora, foram com todo entusiasmo, porque eles aguardaram essa oportunidade por muito tempo. Eles queriam trabalhar, mas não tinham oportunidade. Então, eles foram e deram tudo de si. Ao final, o Senhor, então, foi realizar a remuneração. Os trabalhadores da primeira hora, opa, mas eu vou ganhar, ó, um dinheirão, porque eu estou aqui desde cedo. Estou trabalhando aqui desde cedo. Então, eu vou ganhar mais do que aqueles que chegaram muito depois. Será que foi assim? Foi assim, não. O Senhor, então, remunerou aquilo que havia combinado com os trabalhadores. Você vem trabalhar na minha vinha sob a remuneração X. E foi isso que aconteceu. Nossa, quase que tivemos uma rebelião. Os trabalhadores da primeira hora se sentiram injustiçados. Mas como, Senhor? Nós estamos aqui nesse sol desde cedo. E o Senhor então pergunta, o que foi que eu combinei com vocês? O que foi que Jesus havia combinado quando esteve aqui? A cada um segundo as suas obras. E aí a gente faz essa pergunta, como reconhecer um bom espírita? Como que nós podemos nos encaixar com essa parábola de Jesus? Que muitos naquela época não entendiam o alcance do seu verdadeiro significado. E é no Evangelho segundo o Espiritismo, contando com os ensinamentos também contidos no Livro dos Espíritos, que são as obras básicas, né? A Gênese, o Céu e o Inferno, a codificação, que nós nos aproveitamos para poder trazer para vocês essas reflexões, vem essa pergunta, como reconhecer um bom espírita? Cada árvore é conhecida pelos seus próprios frutos, mas o Senhor tinha combinado a remuneração e ele cumpriu o combinado. E os últimos
que estavam ali trabalharam tal qual os outros. Então, era justo que eles também, né, fossem reconhecidos e tivessem a sua remuneração. Como é que, então, nós vamos reconhecer essa missão, né, que cada um de nós tem? Aí, veja, nós não somos missionários, pelo menos, né, pelo que me consta, né, missionário, talvez a gente ainda vá chegar lá. Não? Mas temos uma missão, cada um de nós? Com certeza. Nós temos a nossa missão. Missão aqui na Terra de desenvolver, através do trabalho, o nosso progresso moral, intelectual e espiritual. E reconhecê-lo-eis, então, pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Então, foi essa a mensagem maior nesta parábola que Jesus quis nos deixar. Como fazer para conquistá-la? O que fazer? Como reconhecer? Então, reconhecê-lo-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Não tem como sermos felizes ao olharmos para o lado e verificarmos que o nosso próximo está passando por necessidade. Muito difícil. Tanto que o Espírito Bezerra de Menezes já poderia ter alcançado esferas mais sublimes e ele continua conosco. E ele, por mensagem, nosso Chico Xavier, ele traz esse manancial. Enquanto eu encontrar corações aflitos aqui na Terra, ali eu estarei. Então, como é que nós podemos reconhecer o verdadeiro espírita? Reconhecê-lo-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. E aí, quando a gente fala do desinteresse pessoal, aí vamos voltar, então, a compreender da contextualização da parábola, né, da vinha. Os primeiros trabalhadores receberam a remuneração pelo trabalho que foi desenvolvido. Está tudo bem? Está tudo bem. Foi esse o combinado. Então, a gente vem aqui na Terra, combina um monte de coisa antes de vir, né? Promete um monte de coisa. Quando chega aqui, a gente esquece da metade. Tá? Então, situações que a gente poderia já estar enganjado, a gente deixa para lá. Vocês já escutaram isso? Ah, mas nada. Eu deixo para a próxima. Deixo para a próxima vida. Essa aqui está difícil. Aquele inimigo ali não está me deixando. Porque a culpa é sempre do outro, né, nossa? Não, aquele lá me provocou. Não, ele que pisou no meu pé primeiro, mas ele que me ofendeu primeiro. Então eu vou deixar para lá. Eu vou desenvolver outras coisas, mas aquela inimizade eu deixo para a próxima encarnação. Olha, eu deixo para a próxima encarnação. Será? Ó, o momento é hoje. O momento é agora. Né? Dissipa as inimizades, Jesus já havia recomendado, dissipa as inimizades enquanto está a caminho. E com esse caminho, o caminho da evolução, é o caminho de não perdermos tempo. Então, esse tempo ligado ao trabalho, quanto mais eu trabalhar, mais eu vou receber a remuneração daquilo que não foi combinado. Então, quando a gente reconhece o verdadeiro espírita, é aquele que está com a consciência tranquila do dever bem cumprido. Então, dentro dessa proposta, né, reconhecê-lo-eis finalmente pelo triunfo dos seus princípios. Isso, essa mensagem, está em Erasto, Anjo da Guarda do Médium, Paris, 1863. E aí sim, nós vamos então, como é que reconhece o verdadeiro espírita? Como é que a gente vai verificar essa lei do trabalho? Atitudes e comportamentos. Então, os trabalhadores de última hora, que a gente então nos utilizou para trazer essa contextualização da lei do trabalho, realiza esse trabalho movido pela caridade. Então, diante disso, possui algumas condições. Nossa, condições? Quais delas? Então, a gente elencou algumas aqui. A primeira delas, a constância. Assume o compromisso de suas tarefas. Ah, hoje está chovendo, hoje não vai dar não.
A Maurícia, sinto muito. Não vou poder. Olha, eu estava na escala, mas eu não vou poder ir porque está chovendo muito. Me deu uma preguicinha, eu estou cansado. Hã? Imagina só. E os sofredores aqui, esperando a gente. Olha lá. Então, a constância. Assuma o compromisso das suas tarefas e não desista, mesmo diante das aflições. Não, eu estou sofrendo muito. Como é que eu vou consolar se eu estou sofrendo? Eu que preciso ser consolado. Aí a gente lembra da oração de São Francisco de Assis. Amar para ser amado. Hã? Levando alegria para você trazer alegria no seu coração. Hã? Perdoando para ser perdoado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que será perdoado. Então, mesmo diante das aflições, é o trabalho que vai nos servir de consolo. Experimentemos deixar uma enxada linda, bonita, né? Último tipo, encostadinha no canto. Ela pode ser linda, mas passado o tempo, quando você for usá-la, ela está toda enferrujada, porque não teve uso. Experimentemos deixar de ler. Não vou ler mais não, que eu estou cansada. Estou com a cabeça cansada. Então, eu não vou ler por um bom tempo. Quero dar uma descansada na minha cabeça. Experimentemos ficar sem algum aprendizado, alguma leitura por uns 6 meses. A gente atrofia. Né? Experimentemos, por exemplo, começar a tocar piano, no meu caso. Comecei a tocar piano com 15 anos. Minha mãe queria muito que eu tocasse piano. Eu fui aprender piano. Aprendi lá algo assim, e depois eu não aprendi mais. Depois eu deixei de mão. Se eu sentar no piano hoje, nem o dó eu sei. Por quê? Porque eu não pratiquei. Porque eu não, né, tive o interesse e a constância de exercitar aquele instrumento. Então, tudo aquilo que nós não exercitamos, a gente faz o quê? Estagna, a gente paralisa. Então, a gente tem que estar sempre em movimento, a gente tem que estar sempre trabalhando, seja nas pequeninas coisas, servindo uma aguinha ali na frente, recebendo os companheiros na casa espírita, participando das tarefas que o Amauri colocou aqui. Quantas tarefas a nossa casa espírita tem para nos oferecer? As tarefas do lar podem ser as mais insignificantes, entre aspas, mas é a colaboração, é a solidariedade um com os outros. E isto eu estou falando na casa espírita, no lar, que dirá na sociedade. Ah, tem alguém passando fome na rua, mas ele não é nada meu. Ele não é nada meu. O que ele é nosso? O nosso próximo. Olha outra parábola de Jesus, do bom samaritano. O nosso próximo, mais próximo, é aquele que precisa de nós. Então, é esse desinteresse, né? Não trabalhar esperando pelo salário ou qualquer outro benefício pessoal. A gente pode fazer isso na nossa profissão, porque a gente tem que pagar nossas contas, afinal. A gente tem que pagar o aluguel da nossa casa. A gente tem que comer. Gente, mas o trabalho é muito mais do que isso. O trabalho é muito mais do que colocar o leite e o pão na nossa mesa. O trabalho é algo que se expande para o nosso progresso moral e intelectual. Então, dentro dessas situações, boa vontade. Boa vontade. Aí a gente trabalha boa e vontade. O que significa vontade? É aquela vontade firme, é aquela perseverança, é a gente realmente escolher e fazer por onde para cumprir a nossa missão aqui na Terra, da qual nós nos comprometemos, na maioria das vezes, antes de reencarnarmos. Então, às vezes, a gente recebe no nosso lar um filho, um marido, uma esposa difícil, e a gente costuma ouvir assim: meu Deus, taquei pedra na cruz. Já ouviram isso, essa expressão popular? Taquei pedra na cruz, como pode? Meu filho ingrato, fiz tudo por ele, dei a minha vida por ele. Ele agora comete essa ingratidão. Aflição. Como é que eu posso trabalhar nesse sentido? Além de ampará-lo materialmente, como é que eu posso trabalhar? Olha a lei do trabalho. Ampará-lo espiritualmente. Perdoando, envolvendo, amando. Boa vontade. É a devoção, sendo grato pela missão que nos foi confiada. E dentro dessa boa vontade, o esforço. O esforço.
Então, a gente tem que lembrar daquela frase. Como é que nós vamos reconhecer o verdadeiro espírita? Reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que empreende para domar as suas más inclinações. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. A partir do momento que a gente conhece, a gente já vai começar a pensar, mas não dá para desejar mal para a pessoa? A gente pensa, porque aquele mal vai voltar para mim. Ele é um irmão que adoeceu emocionalmente. Então, a gente precisa se esforçar para a gente poder burilar, primeiramente, o nosso coração. Então, é o trabalho, né, que enobrece o homem. Onde quer que estejas, recorda que te encontras na vinha do Cristo. Então, não importa quantos anos nós temos da doutrina espírita. Se nós não nos transformarmos, a coisa fica complicada. A gente vai saber decor todas as questões do Livro dos Espíritos, todo o capítulo do Evangelho, mas se a gente não praticar, a fé sem obras é morta em si mesma. E aí eu vou contar uma historinha para vocês e já adianto que é de autor desconhecido. Numa casa espírita, havia muitos oradores brilhantes, faziam muitas palestras, se envolviam com as tarefas da casa, mas tinha alguns outros trabalhadores que eram mais tímidos nessa expressão. Eles não tinham assim muito jeito para falar, para se expressar, mas eles trabalhavam. Eles serviam aguinha, eles então ajudavam nos livros, na mantença da casa e a vida que segue. Num desencarne, o orador chegou no plano espiritual, falou, meu Deus, eu vou ser recebido numa caravana de luz, porque quantas palestras eu fiz, quantos anos de espiritismo, quantos, eu frequentava a minha vida quase inteira no centro espírita. E aí ele ficou esperando a caravana chegar. Ficou esperando, achando aquilo estranho. Falou, o que está acontecendo? Não vem ninguém me receber aqui, não? De repente, ele vê lá no finalzinho uma luzinha. Ele, pronto, demorou. Chegou a luz, olha aqui. E a luz vem se aproximando. Quando aquela luz se aproxima, quem que é aquela luz? Quem que está representando aquela luz? Aquele trabalhadorzinho que estava servindo a água, que estava praticando, trabalhando coisinhas simples. O orador, então, naquela arrogância, olhou para ele e falou, mas como? Eu que sempre fiz tantas coisas lá naquela casa espírita, e você que só ficava servindo a aguinha, como é que você está com essa luz toda? E aí ele, na humildade dele, retrucou. Enquanto você falava, eu fazia. Olha isso! Enquanto você passava a mensagem, eu praticava. Eu trabalhava para o meu progresso moral, para o meu progresso espiritual. Então, venhamos à casa espírita, estudemos o espiritismo, né? Façamos o nosso culto do lar. Vamos nos conhecer, vamos nos renovar nos pensamentos, vamos meditar, vamos orar, mas, acima de tudo, vamos praticar. A fé sem obras é morta em si mesma. Então, quando a gente fala praticar, é um estado de vida virtuosa. Né? E aí, para a gente poder já ir fechando, né? Qual a mais meritória de todas as virtudes? Questão 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Todas as virtudes têm seu mérito, porque todas indicam o progresso na senda do bem. Né? Mas aquela que vai nos trazer uma resistência voluntária aos maus pendores. Por isso, a virtude está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é que assenta na mais desinteressada caridade. Então, trabalhemos sempre confiantes em Jesus. Levemos a nossa cruz sem murmurar. Faça o bem, não olhe a quem, pois, em verdade, a caridade o libertará, nos libertará.
Acende a chama, não reclama, alivia a dor, pois o sofredor espera por você. Não pergunte por que ele sofre tanto, tanto. Enxugue o pranto em nome do Senhor. Que o nosso Senhor Jesus possa nos amparar no nosso trabalho na construção do bem.